Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Toda semana o Ver TV ajuda você a compreender o papel da TV na sociedade brasileira. Para ajudar hoje a refletir sobre programas que transformam a violência em espetáculo, nós convidamos o juiz Egberto de Almeida Penido, da Primeira Vara da Infância e da Juventude de São Paulo. O jornalista Carlos Amorim, que tem mais de 40 anos de experiência nas principais redes de televisão do Brasil, fazendo jornalismo investigativo. E o psicólogo Davi Romão, mestre em psicologia pela Universidade de São Paulo e autor da pesquisa Jornalismo Policial, Indústria Cultural e Violência. Mas antes de começarmos a conversa aqui com os nossos convidados, vamos ver um pouco como essa violência é apresentada na televisão. Vamos ver. Nas últimas décadas, a violência urbana aumentou. Mas foi através da televisão que estas cenas invadiram nossos lares e se transformaram num show diário por todo o país. Olha, não deu nem para fazer imagens dele na delegacia. Paulo Maia, eu quero saber da história daquele tarado lá de Quixadá que da polícia deve prender. Não dá para entender! Já tinha ido para o inferno antes de entrar na delegacia. Significa o grito da população. Você tá rindo, você matou um cara e tá rindo, velho. Você matou então para fazer favor para alguém? Que na verdade eu acho você um bosta. Este homem é um assassino. É o que diz a justiça. Rambo na entrevista que daqui a pouco vai me dar. Ela estava com um revólver de grosso calibre. Acompanhe. Isso aqui tudo está acontecendo em função da sua audiência. Você merece o melhor. Programa, cenário de nível nacional. Daqui a pouco, hein? Ô Amorim, vamos começar com você que tem essa larga experiência aí na área e é um dos precursores desses programas, não esses de auditório, mas esses programas que acompanham o trabalho da polícia. Você acha que isso é jornalismo ou vai um pouco além do jornalismo e se transforma num grande espetáculo? Como é que foi a primeira experiência, aquela lá da Manchete? E eu gostaria de saber também a sua opinião sobre esse formato, que hoje, como a gente viu aqui no VT de abertura, está praticamente ocupando espaços em quase todas as emissoras de televisão do Brasil, nas redes nacionais e principalmente nas emissoras locais. Bom, eu acho que jornalismo de televisão ele tem que ter um certo sabor de espetáculo, o que não significa dizer que você vai ter que falsificar a realidade, né? No Brasil, as primeiras experiências nesse gênero, elas são aí dos anos 80, do início dos anos 80, com o Povo na TV, do SBT, no Rio de Janeiro. Foi o detonador desse formato aí. Eu fiz um programa pouco tempo depois chamado Na Rota do Crime, que era uma tentativa de fazer uma coisa parecida com o Cops americano, que era produzido em Los Angeles. Era a polícia na rua, com uma câmera ligada atrás dela o tempo inteiro. Um pouco o que Aqui Agora fez depois? Sim, depois tivemos o Aqui Agora, depois o Brasil Urgente, depois o Cidade Alerta, enfim. Eu não sou uma pessoa capaz de condenar esse gênero assim de saída, não. Porque eu não acredito na ideia de que a mídia é uma propagadora da violência. Eu acho que ela, em certa medida, reflete uma realidade objetiva, concreta. No Brasil, o quadro da violência no Brasil é devastador. Nos últimos 25 anos, nós tivemos mais de 1.100.000 pessoas mortas por armas de fogo. Agora, quer dizer, precisa dar a notícia desse jeito? Não, eu acho que não. No primeiro Claro que a programa notícia desse tem que ser dada, gênero, lógico. o primeiro programa desse gênero que eu fiz, a gente tinha algumas preocupações. Primeiro, colocar um apresentador isento e distanciado do tema, para não cair nessa coisa de chamar o criminoso eventual de canalha, E de outras coisas mais, né? miserável bandido, até porque eu não sei quem é o pior bandido. Se é o empresário que incendeia a Amazônia ou se é o menor que assalta no farol de trânsito. Então, é preferível você ter uma posição distanciada para não cometer erros grosseiros e eticamente grosseiros. Agora, os primeiros programas tinham preocupações que esses aí não têm. Por exemplo,
o apresentador falava, olha, essa pessoa que você viu sendo presa é só um suspeito. Ele tem direito a dar um telefonema, ele pode ficar em silêncio, ele não pode ser chamado de criminoso até ser condenado. Havia uma preocupação de dizer, apesar da ação eletrizante, existe o império da lei que tem que ser respeitado. Falando em império da lei, vou colocar o juiz Egberto aqui na conversa. Como é que esse tipo de programa se reflete no seu trabalho diário, que pode ser representativo do trabalho da justiça? Quer dizer, as pessoas fazem referência à televisão, os vários atores da cena judicial fazem referência à televisão? Dá para perceber isso? Dá para perceber de diversas formas. Eu queria focar, porque o que me causa impacto, teve uma situação de um processo onde um professor de educação física viu um aluno batendo um aluno maior, batendo um aluno menor constantemente. E aí chegou um belo dia que ele foi lá e falou, vou te ensinar a não bater mais em uma pessoa menor que você. E foi lá e bateu no aluno. A mensagem, quer dizer, o maior, então ele como professor maior, podia bater, responde batendo no menor. Me parece que é a mesma coisa desses programas. Quer dizer, vou ensinar a não fazer violência fazendo uma violência. Né? E aí você tem uma banalização muito grande, uma disseminação, dizendo melhor, de uma cultura de guerra, uma cultura belicosa, uma cultura de desrespeito com o ser humano. Quando a gente tem um princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que é irradiador para todas condutas, seja de qualquer pessoa, principalmente das autoridades e, vamos dizer, que o jornalista também é uma autoridade, que tem uma inserção, uma capacidade, um poder de criar cultura muito grande. Então, como é que isso impacta o judiciário? Né? Quer dizer, primeiro você tem uma banalização muito grande de desrespeito de qualquer pessoa que em tese violou a lei, em tese. Então, a pessoa foi pega, já perdeu seus direitos. Né? Com relação aos adolescentes, quer dizer, esses programas dão a entender que não há nenhuma resposta, estou falando da minha experiência com adolescente, né, que eu sou juiz titular de uma vara da infância e juventude que lida diretamente com adolescentes em conflito com a lei que em tese praticaram atos infracionais. Com relação aos adolescentes, esses programas dão a ideia de que não há qualquer tipo de responsabilização, que eles podem fazer o que quiser e chegar lá e serem soltos. Aí, muitas vezes, o adolescente chega e fala, eu não vou ser solto? Não, porque a maioria dos adolescentes que são apreendidos em flagrante e com atos infracionais graves, eles permanecem apreendidos por uma internação provisória e, eventualmente, podem até permanecer posteriormente. Então, tem essa disseminação que é uma cultura de impunidade. Ele acha que a televisão diz que ele vai ser solto, sim, é isso? Sim, alguns. Né? E não é verdade. O que a gente está vendo, e o que eu dou mais de 200 sentenças por mês, quer dizer, com índice de internação altíssimo, né? Não é isso que ocorre de verdade. Há uma resposta e muitas vezes essa resposta significa uma contenção física, né? Com os cuidados do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, existe, primeiro, uma resposta efetiva ocorrendo. Segundo, você tem também uma banalização na forma do trato, seja pela autoridade policial, seja pelo cidadão, seja pela vítima, de que acha que também que pode reagir, que pode e que isso faz parte de uma guerra, né? Quer dizer, então, você incentiva, no frigir dos ovos, você está, em vez de cuidando de uma diminuição da violência, está incentivando essa violência. Eu acho que esse é o tiro da culatra. O Davi fez um trabalho de mestrado dele, exatamente sobre esse tipo de programa. E eu queria saber de você, quer dizer, como é que você... Eu li rapidamente uma reportagem sobre o teu trabalho e você ressalta lá a falta de contextualização, um pouco o que o doutor Egberto está falando, essa banalização que não sem explicação. É um pouco por aí? Sim, acho que esse é um traço bem característico, bem problemático, né? Que leva a uma série de consequências sociais importantes de serem pensadas. Né? Inclusive, eu concordo com o Carlos Amorim quando ele diz que esses programas eles têm que ser pensados como um reflexo de certas tendências sociais, mas ao mesmo tempo eles têm que ser pensados como um produto, né? Que tem que ser responsabilizado pelo que eles fazem. Então, por mais que eles estejam aí refletindo posições que são socialmente sustentáveis, eles estão usando uma concessão pública, né? Eles têm um serviço público a ser prestado. Nesse sentido,
é importante que a informação, né, a informação dos homicídios, dos desastres, dos assaltos, tudo isso seja transmitido, mas seja transmitido de uma forma que construa uma possibilidade do telespectador de se posicionar em relação a esses problemas. Se posicionar politicamente, né, como cidadão. Então, o que de fato está acontecendo? Né? Quais são os dados? Quais são os números? Que políticas públicas estão acontecendo? Que as políticas públicas estão dando conta e o que não estão? Por quê? Nada disso aparece. Né? O que você tem é um programa que simplesmente reforça aí a imagem do crime, né? A coisa da violência em si, a cena do cara sendo esfaqueado, o tiro sendo dado, a pessoa ensanguentada. Isso não forma, né, uma posição crítica em relação ao problema. Isso só traz essa impressão, né, que por algum motivo tem esse apelo muito grande. Olha, nós ouvimos algumas pessoas na rua para saber por que elas assistem esse programa. Vamos ver. Eu assisto o da Atena de vez em quando, Cidade Alerta, mas muito assim, de vez em quando só. Não assisto. Porque é um grau de violência que eu sei que existe, mas eu prefiro não ver. Assisto Marcelo, para ver o que passa, né, que se passa em São Paulo. Assisto. A gente gosta de desgraça um pouco, né? Sei lá, acho que para ver o que está acontecendo, sei lá, a gente se assusta, né, com as coisas que acontecem, que a gente ouve. Pior que a mídia só ganha dinheiro com a violência, né? Só para dar medo para a população, viu? A população hoje em dia tem medo de sair na rua, de ir ao supermercado, sabe? E é um medo natural, né? Por causa desse destaque, né? Das coisas ruins. O que me desagrada é o apresentador fazer aquele carnaval, falar o Brasil não vai para frente, o Brasil não faz aquilo, e só fazer um comentário que não traz nenhum benefício para São Paulo ou para o Brasil. Eu acho que na realidade eles apontam muito questões dos erros com relação à polícia, violência, mas não abordam uma situação para que dê uma saída correta para determinadas situações do nosso cotidiano, tanto em São Paulo como no Brasil, no mundo hoje. Acho que se eles tivessem a forma de apontar o erro e apontar as perspectivas saídas, seria bacana para nós. Quem deveria assistir não assiste, eu tenho certeza. Que o governo, pessoas que são influentes, que deveriam saber resolver o problema, tenho certeza que eles não assistem. A população fica em choque, mas só ficar assustada eu acho que não resolve nada, entendeu? Medo. É assustador o que a gente vê. Às vezes eu assisto e me arrependo. Dá medo, né? Teve um jogador de futebol, Lugano, jovem jogador de futebol, quando veio jogar aqui para São Paulo, era uruguaio, ele morava num apartamento nas Perdizes e a mulher dele revelou numa matéria publicada pelo Estadão que ela não saía à rua, porque ela não tinha relações ainda aqui em São Paulo, ficava vendo televisão o dia todo, temia descer na rua e sofreu uma violência porque ela via essa violência na televisão. Quer dizer, esse medo, como é que você, como psicólogo, vê isso? Essa cultura do medo? Sim. Não é? Sim, acho que é bem por aí mesmo, a cultura do medo. E, na verdade, esse foi uma das principais linhas de interpretação que eu procurei seguir no meu trabalho, né, de mestrado, que é a ideia de que os programas eles apresentam o problema da violência como uma forma de justificar o exercício aí de uma certa raiva. Então, qual que é toda a ideia? A ideia é assim, você tem uma sociedade que tem uma série de problemas, né? A gente vive problemas tanto da violência urbana, dos assassinatos, crimes, quanto problemas sociais, falta de saúde, falta de escola, o trabalho que sobrecarrega. Isso gera uma série de frustrações no indivíduo. Qual que é a minha hipótese a respeito do jornalismo policial? É que ele centraliza, né, ele reduz toda a realidade ao problema da violência urbana. Então, o problema da violência urbana fica completamente maximizado, né? É isso. Ele se diz um programa de jornalismo, mas ele só trabalha esse tema, né? O que é uma contradição quase. Então, esse problema vira o grande foco, ele é a causa de todo o sofrimento. E o que você faz, então? Você dirige toda a raiva que esse sofrimento gera para os atores, os protagonistas dessas ações de violência, né? Que são quem? São os marginais. São os menores infratores, são os criminosos, os assaltantes, os assassinos, né? Esses bandidos mais imediatos, que não são os de crime de colarinho branco, que nem o Amorim citou. Você fez pesquisa, a gente faz pesquisa, sabe, né? Trata-se de uma generalização indevida, né? Você pega um fato e generaliza como se ele fosse o reflexo de toda uma sociedade. Mas sem esquecer que a mídia não é produtora da violência. Quer dizer, a violência existe na sociedade, ela tem um nexo histórico, econômico, social. Não é o fato de que a televisão mostra
X quantidades de crime por dia, que você vai transformar o crime numa indústria do crime. Nisso vai uma superestimação do papel da mídia. Na verdade, as condições de vida dessas populações que ficaram décadas abandonadas e que eventualmente se envolveram com o crime, por uma minoria se envolveram com o crime, não pode ser desconsiderada. Porque senão também fica muito fácil dizer, não, isso é coisa da mídia, isso é coisa da imprensa. E deixa de considerar as condições históricas que são inerentes a esse problema aí. Mas eu vou fazer uma perguntinha. Mas a mídia também não considera essas condições históricas nesse tipo de programa, não é? Eu acho que essa é uma outra questão. Posso fazer um comentário nesse sentido, Lalo? Acho que tem muito aí essa ideia de que a mídia, né, ela não produz esses fatos estão de fato ocorrendo. Eu acho que o jeito mais interessante de pensar essa questão do jornalismo policial é ver ele não como um agente, né, como essa instância que de alguma forma causa... Vai provocar. Que causa a violência, né, que gera uma grande ficção, que é a violência, mas mais como um sintoma social mesmo, né? Uma forma de pensar a violência que é um reflexo de uma forma socialmente disseminada de pensar a violência, e que, no fundo, ele é como se fosse um exame, né? Um exame que o médico pode olhar e falar, olha só, a partir daqui a gente consegue ver quais tendências sociais estão em jogo no Brasil hoje. Então, não que o jornalismo policial crie isso, ele reflete isso, em alguma medida ele reforça isso, e por isso é problemático, né? Até nos momentos em que ele tem momentos de exagero, né? Julga precipitadamente, ofende, por aí vai. E, às vezes, dissemina alguns métodos. Por exemplo, eu vi uma coisa curiosa que surgiu sequestro relâmpago em Luanda, a capital de Angola, porque uma televisão brasileira que é transmitida em Angola mostrava com tal insistência a história do sequestro relâmpago que ele começou a ser praticado lá. E não há nenhum precedente disso em Angola. Em Angola. Não havia. Amorim, eu vou ter que fazer um rápido intervalo. Vou contar outra historinha de Angola logo depois que a gente voltar do intervalo. O Ver TV volta já. Estamos de volta com o Ver TV, que hoje está conversando aqui com os nossos convidados sobre o espetáculo em que se transformou o jornalismo policial na televisão. E eu prometi, depois que o Amorim citou um exemplo de Angola, né, nós estamos exportando através da televisão, exportamos o know-how do sequestro relâmpago para Angola. Eu lembrei de um jornalista brasileiro que foi a Angola logo depois de terminada a Guerra Civil, de vários anos, né, que mutilou muita gente, pessoas mutiladas andando na rua por conta das minas terrestres, quer dizer, um fim de guerra pavoroso. Ele tomou um táxi, o motorista perguntou de onde ele era. Quando ele disse que era de São Paulo, o motorista disse, mas como o senhor consegue viver numa cidade tão violenta como aquela? Porque a televisão brasileira tinha entrado naquele momento, recentemente, em Angola. Ele não se deu, era assustador, para ele era mais assustadora a cidade de São Paulo do que a Angola tão violenta. Isso faz um certo sentido, né? Porque nós matamos no Brasil muito mais do que se matou na Guerra Civil de Angola, né? A média anual está em torno de 50 mil homicídios no Brasil, né? Quer dizer, nós vivemos uma guerra não declarada, pode-se assim dizer? Pode-se assim dizer. Isso faz sentido, mas, por outro lado, fazendo um contraponto, também isso pode ser reflexo, coloco aqui para refletirmos, né? Porque só se mostra, geralmente, uma parte da nossa realidade. As boas notícias, quer dizer, muitas vezes a imprensa é o correio da má notícia, né? É o que vai ao encontro desse sentimento, dessa emoção de vingança, né? Que em tese contemplaria toda essa sensação que eu reputo muito artificial de impunidade. Né? A notícia é quando o homem morde o cachorro, não é o contrário. O cachorro mordeu o homem é a rotina das coisas, né? Quando o homem morde o cachorro é que você tem a grande manchete do jornal. Infelizmente a imprensa tem essa deformação que é uma deformação do caráter humano, não é só uma deformação do jornalista ou do comunicador.
Quando você trabalha nas grandes redes de televisão, você percebe o seguinte, o que dá audiência são as coisas muito boas e as coisas muito ruins. Por quê? É a história de Cinderela da novela, que é tudo que você quer ser, né? ou como príncipe ou como Cinderela, e aquilo que você não quer que aconteça com você, como, por exemplo, a violência urbana. Né? Sim. Olha, sobre a violência urbana, nós descobrimos na internet a historiadora Ana Paula Salviati. Ela tem um blog e ela relatou uma experiência vivida aqui numa das ruas centrais, ou quase centrais, da cidade de São Paulo, justamente nessa relação entre televisão, violência e criança. Vamos ouvir o depoimento, depois eu queria que vocês comentassem essa experiência, que é uma experiência que está no cotidiano, mas que não vem à tona com tanta facilidade. E ela trouxe à tona. Vamos ouvir a nossa historiadora. Eu escrevi o artigo na própria quinta-feira que aconteceu. Estava em São Paulo, dentro de um ônibus, na Teodoro Sampaio, super movimentados. Eu vi 2 homens, eram 3 crianças. Eu vi um homem pegando pelo pescoço uma criança desse tamanho e agarrando e jogando ela para frente. Isso foi o suficiente para eu sair correndo. Eu desci do ônibus e comecei a discutir com eles. Né? Nesse momento, das 3 crianças, uma segunda criança estava sendo arrastada pela orelha também. Então eu cheguei nessa situação. E aí eu comecei a fazer literalmente uma discussão, um grande barraco na situação no meio da rua. E comecei a gritar que eles não poderiam fazer aquilo com as crianças, que eles não tinham aquele direito. Quando o agressor olhou para mim e me perguntou se eu não acompanhava a televisão, se eu não estava a par da realidade da televisão. Ele se utiliza da mídia para dizer que o que ele fez faz sentido. A gente vive numa sociedade onde a televisão ocupa um espaço fundamental. Ela dá o argumento de poder para as pessoas. Não, você não viu na TV, você não viu no jornal, você não viu o que acontece. Então, a televisão ela ocupa um lugar tão importante, então ela se utiliza de um discurso fácil, né, e dominante e abaliza qualquer situação de violência. Doutor Egberto, como o caso se refere exatamente a crianças, quer dizer, isso pode, nesse caso é possível generalizar, dizer que isso não é um caso isolado? Não, lógico. Cada caso é um caso. Agora, o que eu tenho visto também, retornando até para a pergunta original que você tinha me feito, quer dizer, um outro impacto, né, dessa banalização de você responder à violência com violência, né, de alguém que comete um ato infracional, viola a lei, perde todos os seus direitos, é você, outra vez, espalhar a sensação de impunidade e ter nessa ideia, seja o agente público, seja o cidadão, resolve fazer a justiça com as próprias mãos. É o caso. Né? É o caso. Foi o caso. Né? Então, muitas vezes, chegam os adolescentes, você vê que eles estão agredidos. Né? E muitas vezes eu tenho que até oficiar para a Corregedoria da Polícia em função de que você realmente tem prova, indício suficiente de que houve ali um abuso. No caso do abuso dos policiais. Sim. Outros tantos não. Por isso que não dá para generalizar. Cada caso é um caso. Mas isso é fruto dessa sensação. Já que a polícia prende, a justiça solta, né? Tem um jargão nesse sentido, né? Vamos fazer a justiça com a própria mão. Seja o cidadão, seja a vítima, seja, enfim, alguns maus policiais, sem dúvida nenhuma. Então você tem essa banalização, sim. Aliás, essa é uma questão interessante. Até no intervalo, o Davi lembrava aqui. Este jornalismo policial, que nós mostramos aqui alguns trechos, salvo engano, ele não mostra violência policial. Né? Ele mostra a violência, a barbárie, toda a barbárie. Mas a policial que existe, né, ele não mostra. Você reparou isso? Eu acho que esse é um elemento muito importante, assim, uma omissão muito importante para pensar esse problema do jornalismo policial, né? Porque ele indica exatamente essa cultura da violência que tá muito presente no Brasil de hoje, né? Então, por que a violência policial não é vista como um problema, né? O que está em jogo aí? Quando você vê, por exemplo, pesquisas de opinião que se faz... A Folha soltou um outro dia, em que uma porcentagem muito grande da população de São Paulo achava que tudo bem um policial participar de um grupo de extermínio fora do horário de expediente dele. Ou seja, é tudo bem matar bandido, né? E mesmo que seja um bandido aí meio difuso, não precisa ser exatamente aquele cara que foi cometeu um crime
horrendo, né? Pode ser só o cara que rouba um celular, rouba um tênis, mas é bandido, tudo bem bater. O que é um absurdo, né? Inconstitucional, é criminoso, mas não é visto como um problema. O único problema é o crime cometido, né? Nunca o crime cometido contra um criminoso ou um suspeito, né? Um possível criminoso. Isso nunca aparece. E eu acho que nesse sentido que tem essa omissão do problema da violência policial no Brasil, que é um problema muito sério, né? Inclusive o Brasil já recebeu recomendações da ONU de reestruturar a polícia militar pelo problema da violência, coisa que não foi muito para frente, mas que não aparece nesses programas porque a população não vê como um problema, né? A população vê como uma coisa boa. Bandido tem que bater mesmo. É assim, né? Isso me parece que é uma omissão, para usar a expressão dele, deliberada, né? Porque a maior parte desses programas policiais, eles não estão em rede nacional de televisão. A maioria deles está em emissoras locais. E essas emissoras locais são fortemente patrocinadas comercialmente pelos governos estaduais. Então isso já cria um freio ali de conteúdo muito desagradável. Quer dizer, a violência policial é omitida deliberadamente. Não é uma questão assim, não mostraram a polícia matando, a polícia batendo. É porque não é para mostrar mesmo. Né? É uma omissão deliberada. Eu acho que... Eu quero fazer um contraponto a mim mesmo, porque é o seguinte, sem dúvida nenhuma que temos essa questão da violência policial, mas como toda profissão, você tem os bons e os maus profissionais, mas você tem, acima de tudo, nenhuma violência justificável, nenhuma violência. Né? Nós temos uma violência institucional. Também muitos desses profissionais, né, eles estão ali sofrendo um processo quase de alienação diária, um corpo a corpo, com uma situação absolutamente árida, adversa, sem recurso, que às vezes é realmente de vida ou morte, né? E o limite entre respeitar e violar um direito é muito tênue. Então você também tem um compromisso, uma falta de vontade política de realmente cuidar, olhar para o fenômeno da violência com a complexidade que ele requer. Eu acho que, no fundo, é isso. Não é? Quer dizer, o olhar da violência, na grande maioria das vezes, é um olhar extremamente simplista, simplificado, reducionista, parece fast food. Basta você aumentar as leis, basta você, então, dar um safanão em alguém e que isso resolve. Não resolve. Lidar com a violência já está mostrado, não resolve. Se o meio que você usa é violento, necessariamente o resultado o será. Agora, pensar de uma forma complexa, né, aí é um desafio, porque a nossa sociedade é uma sociedade do imediato. Né? Temos uma dor de cabeça, tomamos um Tilenol. Quer dizer, a gente não consegue entender qual é o desequilíbrio físico que existe. Você quer administrar o problema tirando ele da frente. Quer dizer, olhar a complexidade dá trabalho, mas aí não interessa. E lidar com a violência é como matar a sede com água salgada. Vai gerar mais violência. Não é eficaz. Tem se mostrado, nesse sentido, vários estudos. E, particularmente, na área da infância e juventude, eu tenho constatado isso. Realmente, quando você faz um trabalho, né, socioeducativo, envolvendo a família, a comunidade, né, aí sim você gera responsabilização e não impunidade. Porque o que tenho presenciado é que essa dinâmica de violência com violência ou de tratar um problema com punição, a pessoa cumpre uma pena e acha que está zerado. Zerado como? O que ele fez para reparar o dano? O que ele fez para mudar as condições da vida dele, né, para que aquilo não volte a ocorrer? Ele refletiu sobre o valor da norma que ele rompeu? Qual que é a corresponsabilidade da família e da comunidade? Aí sim, se você olhar com essa amplitude, você vai ter um resultado. Agora eu vou colocar uma questão que eu sei que é grata e é afeita ao seu trabalho, que é da justiça restaurativa, é isso? Sim, sem dúvida. Isso nem passa na cabeça desses editores, né? Discutir esse tipo de justiça também. Primeiro porque já tem uma reatividade achando que isso é uma justiça de impunidade, que a gente está fazendo uma apologia da punidade. Pelo contrário, eu acho que é exatamente o contrário. A gente está fazendo uma justiça de responsabilização. Dá para que em um minuto definir o que é a justiça restaurativa para o telespectador? Sim, basicamente é um encontro, quer dizer, você coloca a vítima e o ofensor preparados voluntariamente, não é forçado, você tem uma preparação nesse sentido entre a vítima e o ofensor, para o ofensor ver as consequências das ações que ele fez,
como que ele afetou, como ele desestruturou a vítima. A vítima tem que ser central, a vítima tem que ser ouvida. Falo muito, é uma crítica dos direitos humanos, né, dos direitos fundamentais, que são os direitos dos bandidos. A justiça restaurativa traz a vítima para a centralidade. Ela tem que ser ouvida. Temos que entender qual foi as necessidades que surgiram a partir do momento que ela foi atingida e foi fragilizada. Ela tem que fazer parte do procedimento de justiça e não ser um mero meio de prova para se estabelecer uma relação entre Estado e réu para punir o réu. Ela faz parte, ela está achando que esse país não tem mais jeito. Ela está achando que aquele bandido, aquele animal, quer dizer, ela torna o outro como objeto. Tem que mais que morrer. Ela tem que vivenciar também, ela tem que participar. E quem criou a dor, a ofensa, tem que também ver a consequência. Isso tem sido extremamente eficaz para você chegar a um processo de mudança efetiva, real, não é superficial. Além disso, você traz o envolvimento da família e da comunidade. Por quê? Você achar que um problema de drogadição, por exemplo, tem um adolescente na minha frente, é só o problema dele, quer dizer, e a família, a corresponsabilidade da família, da escola, dos vizinhos, da comunidade, dos vizinhos, enfim. E não trabalhar nesse sentido, por isso que eu falo, é fast food eu chegar na frente para o adolescente e falar, hoje você vai cumprir, por conta desse tráfico pequeno, uma liberdade assistida, mas se vira para se livrar desse vício. Sem trabalhar a família, sem caminhar ele para um aparelho de drogadição efetivo, é brincadeira. Isso é covardia. Quer dizer, nós tentamos se livrar de qualquer vício, chocolate, café. Tenta fazer isso 3 dias para ver o desafio que é. Imagina ainda uma dependência química. Quer dizer, a gente está fazendo isso. Quer dizer, achar que isso é justiça? O Amorim, quanta pauta boa, hein, para programas, para aprofundar essa discussão, hein? Eu concordo com o juiz. Eu acho, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente brasileiro, ele é no gênero, ele é uma das melhores leis do mundo. Só que eu acho que ele tem um problema essencial ali, é que o desassistido, o carente, o abandonado, é tratado da mesma forma que o criminoso. Então, esse tratamento igual para questões desiguais é que me parece que é um problema. Né? Agora, eu concordo com o juiz quando ele diz que o trabalho policial não é fácil e que não é fácil entrar numa favela durante a madrugada para prender traficante. Nós temos exemplos aí no Brasil, no Rio de Janeiro, em Salvador e no Recife, que o crime enfrenta a polícia bala e enfrenta a polícia em condições materiais melhores do que a polícia. Então, não é uma tarefa simples. E isso também é esquecido nesses programas aí vespertinos que cuidam da questão da violência. Assim como é esquecido todo o cenário social que envolve o crime. O crime não brota do chão como se fosse obra do acaso. Ele tem condições muito objetivas que têm ressonância histórica. Essa ressonância histórica nunca aparece em reportagem de televisão, até porque talvez não seja o fórum mais adequado para isso, né? Muito bem, eu vou fazer mais um rápido intervalo e nós voltamos em seguida discutindo aqui com os nossos convidados esses programas policiais que são exibidos pela televisão brasileira. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o VerTV, que conversa hoje aqui com os nossos convidados sobre o jornalismo policial na televisão. No intervalo, o Davi lembrava uma outra questão que a gente ainda não tocou na nossa conversa, que é essa relação deste programa com o cidadão, com a pessoa e principalmente com as crianças que estão em casa. Sim. Como é que você vê essa questão? Quer dizer, como é que você analisa o recebimento dessas mensagens por exemplo, no caso, crianças, pessoas em formação que acabam se acostumando, lamentavelmente, a ver cadáveres, baleados, tiroteios, como se isso fosse uma coisa normal. Como é que você vê isso? Sim, eu acho que essa é uma questão muito importante e até é uma questão que leva a gente a pensar a violência presente nesses programas, né, de um outro ângulo, que é qual violência esses programas exercem sobre o público, né? Como que esses programas não estão também violentando os seus telespectadores. Isso tanto as crianças, que são muito mais sensíveis, e por isso é bem preocupante, mas também os adultos, que todo mundo está o tempo todo se formando, né? E o que esses programas fazem?
eles trazem o aspecto da violência, mas super circunscrito, né? Aquela coisa bem pontual, moralizado, né? Como a gente já discutiu bastante aqui. É um problema que é social, super complexo, econômico, político, moral, mas aparece só a dimensão moral, né? As pessoas de má fé, né? Aqueles sujeitos ali, o criminoso, o bandido, o mau caráter, vagabundo, que vem violentar a gente. O que isso gera? Isso gera uma paranoia social, né? Isso gera você tá se colocando ali como uma pessoa de bem, trabalhadora, em oposição a você. Tem um grupo de pessoas más, né? Intrinsecamente más, elas são terríveis, elas são moralmente deterioradas e elas vêm te violentar. Você precisa se proteger delas a todo custo. E, obviamente, isso gera um medo constante, né? Esse estado de pânico. E, por outro lado, isso também reduz aí, né? Toda a questão da violência é uma questão de vamos ver se a gente vai se encontrar ou não com uma pessoa de mau caráter. Quando, na verdade, é um problema que tem que ser pensado numa dimensão política, né? Uma dimensão social, econômica. Que mais dá para a gente fazer a respeito? Quando os programas eles não apresentam nenhuma possibilidade nesse sentido, eles também violentam o telespectador. Porque o telespectador ele olha para o programa, vê um problema que é muito central na vida dele, né? O problema da violência, mas o programa só apresenta respostas muito infantis, né? Que é ficar reclamando, pedindo leis mais fortes, o Estado mais presente, quando na verdade poderia ter um trabalho muito mais sofisticado que levasse a uma mudança. Olha, um dos núcleos que está refletindo muito sobre isso é o Observatório da Mídia e Direitos Humanos da Bahia. O Amorim, no bloco anterior, referiu-se aos programas regionais, né? Esses programas que proliferam aí por várias cidades brasileiras, e na Bahia a coisa é tensa porque há 2 programas que disputam audiência. Um deles chama Bocão, Se Liga Bocão, que já há ações do Ministério Público e mais do que isso, há pesquisa já da universidade sobre os efeitos desses programas na sociedade. E nós fomos ouvir, a TVE da Bahia foi ouvir para nós o professor Givandro Ferreira, que é diretor da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, falando desse problema localizado lá na Bahia. Vamos ouvi-lo. Esses programas policialescos, eles chegam a 8, os 2 aqui vão estar de maior audiência na Bahia, chega a 8,6, 6,4, mas, por exemplo, na última terça-feira nós tivemos um desses programas policialescos que passou à frente do primeiro colocado, com 11 pontos, né, percentuais. Nós estamos cada vez mais convictos da importância que se tem, né, para a democracia, para a cultura brasileira, né, você repensar, né, a questão dos programas televisivos e afastar cada vez mais esse espetáculo do terror e do horror que nós percebemos nesse programa. Então, você faz as análises e depois você, através das redes sociais, mas também através de manifestações tradicionais, vamos junto ao Ministério Público e tal, para que eles possam aí fazer o TAC, né, o termo de ajuste de conduta, que já teve programa desse que já tiveram essa ação do Ministério Público. É importante a gente, além de sensibilizar, por exemplo, o jornalista, o Ministério Público, a Defensoria Pública, né, como é importante a gente tornar a sociedade cada vez mais sensível para essas agressões que ela vem sofrendo através desses programas. Sem contar isso, nós detectamos nas nossas análises, né, essa simbiose danosa que é entre o policial e o apresentador desses programas, né? Então, lá, a delegacia, muitas vezes que o réu, como ele é exposto, sobretudo se ele é pobre, à mídia, né, ao vexame, né, ao escárnio, com essa cumplicidade entre a polícia e os apresentadores desses programas. A mídia, ela vive uma tensão, né? Uma, as questões mais imediatas, ela tem que ser rentável. E outra, que papel ela está cumprindo no processo civilizatório da sociedade brasileira. Então, essa é a tensão que é permanente. É comum, o professor lembrou bem, é comum nesses programas, na Bahia particularmente, eu já vi, infelizmente já vi alguns deles, esse conluio entre o policial e o jornalista. Quer dizer, as matérias são feitas dentro da delegacia, né? Eu não sei se isso é legal, quer dizer, o delegado, muitas vezes o repórter chega à delegacia praticamente junto com o preso. Ele é informado de que é um caso escabroso que merece um sensacionalismo e ele chega junto. É legal isso, Egberto?
acima de ser legal, muitas vezes não é legal, né? E também, caso a caso, teria que analisar como é que se deu a autorização, mas me parece que não é nem um pouco ético. Quer dizer, é um desrespeito, mais uma vez, é um desrespeito à pessoa. Torna a pessoa um objeto. Você tem que dar uma resposta efetiva ao ato que a pessoa fez. Mas como é que você vai julgar a pessoa? Como é que você julga uma pessoa? Quer dizer, a pessoa continua sendo uma pessoa. Ou a gente vai abrir mão disso? Né? Que geralmente é o que se busca. Tornar a pessoa um animal. Tornar a pessoa um objeto. Que aí fica fácil você, então, barbarizar em cima dela. Se ela perde todos os seus direitos de cidadania. Inclusive, né, um direito de exposição, de humilhação, que só retroalimenta um circuito de violência. Né? Então, acima de tudo, tem uma discussão de fundo de ética. Quer dizer, isso aparentemente visa a contrapor a violência, mas, no meu entendimento, entendo que incentiva uma dinâmica de violência. O Amorim falou no bloco anterior sobre o patrocínio desses programas. Não é? Esse formato ele não é uma escolha do jornalista, é uma escolha da emissora. Né? Eu estava vendo esses apresentadores, esses jornalistas, eu acho que tem que... você não pode isentar o patrão desse tipo de responsabilidade também. Os programas de violência que você vê no interior do Brasil, e mesmo nas capitais brasileiras, são transmitidos localmente, são patrocinados pelos governos estaduais, que muitas vezes é o principal financiador da emissora. Então, eu também acho que tem que olhar isso com um certo cuidado, que é para você não responsabilizar a pessoa física do apresentador e esquecer que aquilo lá é um negócio, aquilo lá é um negócio dentro do formato capitalista de negócios, é baseado no lucro. Então, de certa forma, isso tem uma influência sobre o conteúdo. Agora, o Davi lembrava que, além disso, além de ser uma empresa comercial, é uma concessão pública, né? Concessão pública, que tem compromissos, né, com o bem-estar público, com certos valores éticos, valores que estão na Constituição. Deveria ter nas leis, né, mas... Agora os governos, eles financiam porque esses programas, como diz o professor, batem índices altíssimos de audiência. E outra coisa, eles melhoram a imagem da polícia, na medida que passa a impressão de que é uma polícia eficiente. É verdade. Todo dia você vê prendendo. Portanto, que o governo estaria atento à questão da segurança pública. E também, a gente não pode esquecer que a violência é uma realidade concreta no Brasil. Ela está entre as 3 principais preocupações do brasileiro, de norte a sul do país. Se você fizer uma pesquisa, você vai chegar em primeiro, segundo ou terceiro lugar, a violência aparece. Então, não dá para varrer isso para debaixo do tapete. Então, há um momento de mostrar também, um momento de discutir também. Acho que preservando princípios legais e éticos, como o companheiro que falou, mas lembrando que o jornalismo também tem uma câmera ligada na hora que as coisas acontecem, né? Não, o problema não me parece que não é nem o fato de você mostrar ou não. Sim. O problema é a forma, né? Claro, o problema é o formato. O formato. Isso que é a coisa grave. Agora, você que tem essa experiência, quantos formatos diferentes nós já tivemos, né, do jornalismo, desse tipo de jornalismo? Né? Vários. Há alguns mais cuidadosos, outros menos cuidadosos. Alguns mais bem-sucedidos ou menos bem-sucedidos do ponto de vista de audiência também. A TV comercial, ela é a contramão da TV pública, por exemplo. Lá é audiência versus resultados econômicos. E esse tipo de coisa é produtor de audiência. Como é que a televisão comercial coloca preço nos seus anúncios? Com base no share médio de audiência da emissora. Então, para você subir esse share, você tem que obter mais pessoas vendo o seu programa. Então, muitas vezes, vem uma apelação eticamente questionável, porém com um resultado concreto, que é a elevação dos níveis de audiência daquela emissora determinada. Eu volto a dizer que não é muito fácil acusar o profissional, esquecendo que existe todo um sistema econômico em torno disso. Né? Diga, Davi. Nesse sentido, eu acho muito interessante pensar
que a gente não pode cair na tentação de fazer exatamente o que a gente está criticando que esses programas fazem, né? Que é apontar o dedo na cara de alguém e falar, o problema é ele, né? Esses apresentadores são responsáveis, são responsabilizáveis, assim como os repórteres, assim como a equipe de produção, assim como os donos das emissoras, assim como o público, né? Que dá sustentação econômica, os anunciantes, os governos, né? A polícia. Então é todo um sistema, não adianta individualizar o problema, né? O problema é mais complexo que isso e se a gente não encarar essa complexidade, a gente não vai conseguir lidar com ele nunca. Olha, esse tipo de programa, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas esse tipo de programa despertou até, motivou até um grupo de humor do Rio de Janeiro, que agora tem já projeção nacional, de fazer um esquete em relação a esses repórteres que vão lá na delegacia para buscar o sensacionalismo a qualquer preço. Vamos ver esse trechinho aqui no nosso final do nosso programa. Oi, Deilson, é Rocha? Tô aqui diretamente do município de Caruaru, onde a gente vai fazer uma matéria aqui no bairro do Salgado, onde o pau tá comendo aqui. É só esperar na porta da delegacia que a história mais louca acontece. Então é isso aí, vem comigo. É olho por olho e pinga em mim, papai. Oh, vem comigo ali que tem um cabo que tá bom, vem. Acho que... Bebesse foi. Oi? Tá aqui porque bebesse, né? Não, roubaram minha mochila. Roubaram? E tu não visse? Não, tava dormindo no ônibus, quando acordei tinham roubado minha mochila. Tava dormindo é porque bebesse, né? Eu não bebo, não. Ah, não bebe não? Não bebe nunca? Nunca. Tem história triste de família com bebida. Daí não bebe? Não. Eita, travesti, ó. Vem. Oxe! Qual é seu nome? É Sirlene. É Sirlene? Sim, mas qual é que é seu nome de dia? É Sirlene mesmo. Não, na repartição, no trabalho. Sirlene. Oxe, não, qual é que é seu nome de homem? Mas que eu não sou homem, não. A operar se foi. É que eu já nasci mulher já, moço. Oxe, não sabia, desculpa. Mas quando foi que virou puta, então? E tu me chamaste de puta, é? Tu tá maluco? Oxi. Tu me chamaste de puta? Ô, bebê se foi. Bebê se foi. Oxi. Populares enfurecidos espancam um repórter folgado. Oxi, é Rocha. Oi, Deilson, pau comendo no salgado. Ó aqui, ó. Ó o pau comendo no salgado. Isso que é matéria, é jornalismo. Olha, só rindo para não chorar, não é? Dentro dessa situação toda. Eu queria agradecer muito a presença de vocês nesse debate. Ouvir rapidamente uma palavra de cada um para fechar a nossa conversa, depois dessa sátira que o pessoal do Porta dos Fundos apresenta e que é um hit aí na internet. Davi, como é que você vai prosseguir no doutorado nessa pesquisa? Por enquanto não, eu estou querendo me distanciar um pouco do tema porque ele é muito desagradável, né? Então, não a minha saúde pessoal, eu quero manter um pouco de distância. Mas de qualquer forma a colaboração está dada, né? Com o teu trabalho. Espero que você publique. Sim, estou me esforçando para isso. Muito bem. Amorim, qual é o futuro desses programas? É manter isso aí para cada vez mais? Eu acho que eles têm uma tendência a sofrer um desgaste natural, né? Eu acho que eles são campeões de audiência, eventualmente, mas eu consigo perceber uma certa decadência nessa conquista do público aí. Acho que isso não é um formato para muito tempo, até porque esses programas são excessivamente repetitivos, eles vão cansando o público. E como o público não tem uma renovação muito grande, você tem no Brasil um grande cenário de 140 milhões de pessoas vendo televisão, mas isso não muda rapidamente, né? Então, acho que há uma tendência aí de refluir um pouco isso. Doutor Egberto, e a justiça reparativa? Restaurativa. Também, ela está caminhará? Sem dúvida nenhuma, é inevitável. Eu acho que ela já está sendo aplicada? Já está sendo aplicada com resultados... Não só pelo senhor, mas por outros? Por outros, inclusive com adultos no mundo todo, com resultados efetivamente efetivos, inclusive na polícia. Tá, então, até aqui na Guarda Metropolitana de São Paulo já tem experiências nesse sentido. Eu sou muito otimista, eu acho que a gente caminha, eu acho... Vou terminar com uma afirmação mais polêmica, talvez. Eu acho, e existe estudo, existem estudos hoje em dia sérios de que a violência no mundo todo vem diminuindo, apesar de que o recorte tem sido ao contrário. Se a gente pensar realmente desde os primórdios até hoje em dia, a ponto de a gente estar aqui fazendo uma análise crítica de situações que, em tese, alguns anos atrás, seriam tidos como normais. Não convivemos com temos posições críticas com relação à escravidão e por aí afora. Então, isso tem que ser um novo olhar.
olhar realmente para uma série de fatores, né, a violência vem diminuindo. E a justiça restaurativa, no âmbito da justiça, vem contribuindo muito, porque ela não trata o problema do crime como um problema simples, de uma responsabilização individual, mas coletiva. Todos têm a sua parcela. Então, como todos vão estar contribuindo para que aquilo não volte a ocorrer. Com essa mensagem otimista, doutor Egberto, eu quero agradecer a sua presença, a presença do companheiro Amorim, do Davi, pelos esclarecimentos que trouxeram aqui sobre esse tema, que é um tema que está quase que diariamente na casa de muitos telespectadores por todo o Brasil. Eu quero agradecer também a você que nos acompanhou em este Ver TV, lembrando que o Ver TV estará no ar mais uma vez na próxima semana e que é um programa para quem gosta de televisão. Até lá!